Então, o idílio, mas isso ficou como inconsciente coletivo. O Carl Gustav Jung, né? Carl Gustav Jung ele vai escrever vários livros, eu sugiro esse livro, Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele vai trazer o conceito de arquétipo. Então, por mais que algo não exista enquanto elemento real, mas existe enquanto realidade psíquica. Então, existe na nossa mente, pelo inconsciente coletivo, pela educação social, civilizatório, são vários ancestrais que nos antecedem, obviamente, várias pessoas que nos perpassaram e trouxeram a mente de todos nós, nesse inconsciente coletivo, uma ideia de uma felicidade plena após a morte ou antes da humanidade, que é chamada de paraíso. Não vem a critério se isso existe ou não, não é o ponto, mas o fato que isso está na nossa marca mental. Ao falar em Adão e Eva, a gente já se remete ao paraíso, principalmente ao contexto da cultura que estamos inseridos, mesmo que não sejamos judeus ou cristãos. Enfim, então esse é o ponto a ser destacado. Tem um arquétipo, um tipo psicológico no nosso inconsciente, na nossa imaginação, que traz uma conotação que sim, eu posso estar sofrendo aqui, mas existe um ambiente, já houve um ambiente que era uma felicidade plena, que é o paraíso. Enfim, então isso a ser destacado. Dito isso, eu quero retomar a ideia do Dom Juan. O Thomas, ele era um Dom Juan libertino, né? Existem dois tipos de Dom Juan na obra, isso é importante a ser observado. Existe o Dom Juan libertino, que o Dom Juan libertino é alguém que busca diferentes parceiras, busca mulheres singulares, com características próprias. Ele tem uma curiosidade de entender diferentes personalidades femininas. Já o Dom Juan romântico, que é diferente do Juan libertino, o Dom Juan romântico ele relaciona com a mesma mulher em diferentes corpos. Ou seja, o Dom Juan romântico fica a conquistar o mesmo padrão de mulher numa espécie de eterno retorno da sedução. Então parece que muda assim os corpos, os nomes das pessoas, mas é o mesmo tipo de mulher. Então o Dom Juan romântico ele sempre está buscando o mesmo ideal de mulher ou no caso da mulher, o mesmo tipo ideal de homem. Então, eu estou falando aqui, não é para trazer uma conotação machista, longe disso, até porque a Sabina, ela tem uma esfera de um Dom Juan libertino também. Então, tanto o Thomas e a Sabina têm esse aspecto de um Dom Juan libertino, tem uma curiosidade de conhecer pessoas diferentes. Isso para trazer aqui esse elemento. Como surgiu esse arquétipo do Dom Juan? É interessante quem tiver interesse, ler o livro, que está em espanhol, mas tem traduzido, El Burlador de Sevilha. O El Burlador de Sevilha, que foi publicado no século XVII, uma obra espanhola, escrito por um padre, Tirso de Molina, um padre da Igreja Católica Romana, quem instituiu, vamos dizer assim, escreveu esse Dom Juan. Pode ser que ele canalizou todos os seus desejos num personagem. Foi uma sublimação desse padre, provavelmente. Então é interessante ser destacado isso. Então, o Dom Juan nasce nessa obra do século XVII, espanhola, é o Burlador de Sevilha, uma obra fantástica. Então, é aí que nasce o conceito de Dom Juan, muito próximo da figura de Dom Quixote, né, esse louco da literatura moderna. Isso só para conotar de onde surgiu. O Dom Juan romântico, ele tem uma idealização da mulher, como eu coloquei. Ele tem diferentes mulheres, mas ele cai no mesmo padrão feminino. O Carl Gustav Jung, ele compreende que temos vários aspectos da nossa psique. Vocês devem estar cientes que nós, para a psicanálise freudiana, temos o ego, o superego e o inconsciente. O eu, o superego seria a instância moral, vamos dizer assim, uma polícia interior, um ideal de eu, de acordo com os valores morais, éticos, valores civilizatórios, e também temos o id, o isso, que é o inconsciente, que é aquilo que está no obscuro. O eu, ele tem a consciência, mas o eu não domina o inconsciente. Então, nós não somos senhor da própria casa, vai afirmar o Freud. Então, imagine um aparelho, nossa psique tem um aspecto amplo, e a nossa consciência é algo muito específico. E é essa consciência que tem esse centro chamado de eu. Bom, para o Carl Gustav Jung, ele mantém nessa estrutura, mas ele acrescenta outros aspectos. Nós temos um inconsciente também coletivo, não é somente o inconsciente individual, como pensar nos escritos do Freud, e nesse inconsciente coletivo, nesse inconsciente que é o aspecto psíquico do Carl Gustav Jung, né, que está nesse livro. Então nós temos, não vou falar de todos os elementos, se vocês observarem,
Existe o mundo exterior, existe o mundo interior. O mundo exterior temos a persona. Essa persona é aquilo que eu já falei para vocês, são os papéis sociais que temos, seja profissional, com amigos, os ambientes que frequentamos. Você vai no show, você se comporta de um jeito, está no trabalho, se comporta de outra maneira, está com a família, tem uma forma de agir. Lógico, você é a mesma pessoa, mas tem um jeito de ser que você se policia para não confundir. Você sabe com quem você tem intimidade, você sabe que outras pessoas você não tem tanta intimidade assim, é colega, então tem uma outra forma de conduzir até elas. Pode ter até uma forma de uma maneira formal. Então a persona é essa roupa que o ego se veste, esse eu, diante de ambientes sociais. O eu é esse centro da consciência, só que esse eu não é o centro da psique humana, vai dizer o Carl Gustav Jung. O centro da consciência humana é o self, que é o si mesmo, mas eu não vou deter isso, que sabe num outro momento, num outro curso. O que eu quero focar aqui, se você for olhando para essa figura, tem ali o aspecto da sombra, e aí a sombra tem o ânimos e a ânima. Esse aspecto da ânima e do ânimos, é interessante ser salientado o seguinte: nós somos integrados. Então, a sombra não é aquilo que é ruim. A sombra é aquilo que está oculto para a consciência. É o desconhecido, está no inconsciente. O ego está no centro da consciência e existem elementos que estão no inconsciente, que é as nossas sombras. Pode ter elementos desagradáveis, pode ter elementos é, de defeitos, vamos colocar assim, que precisam ser avaliados, amadurecidos, mas tem elementos potenciais também que a gente não está tendo consciência devido ao medo, a um receio, a gente pode ir lá e potencializar tendo contato com essa sombra. E o Jung, ele entende, dado o seu estudo mitológico, com várias tradições, principalmente oriental, o taoísmo, dentre elas, que é a integração. Luz e sombra, feminino e masculino. Então ele entende que a ânima é o aspecto feminino dos homens. E o ânimos é o aspecto masculino das mulheres. E ele percebe o Carl Gustav Jung, porque ele trabalhou por muito tempo em consultório, era psiquiatra e fez a sua tradição, a sua escola psíquica, que é a psicologia analítica, e devido à sua experiência e à sua experiência também pessoal, ele percebeu que muitas vezes nós projetamos em alguém uma idealização de parceira ou de parceiro devido ao que o nosso ânima representa. Só que a gente não tem consciência disso. Tá na sombra. Então, muitas vezes, o ideal, aquela pessoa que chama tanta atenção de nós, a gente não faz ideia o porquê, é porque está na nossa sombra. É como se fosse aquela mulher que tanto me encanta, o homem, enfim, aquela pessoa que me encanta, representa um aspecto feminino que está dentro de mim. Ou, no caso da mulher, o aspecto masculino que está dentro dela. Mesmo se for uma relação homoafetiva, não está aqui dentro do padrão heteronormativo, não. Então, ele vai colocar essa necessidade de integrarmos, conhecer a nossa sombra, entendendo como algo oculto, que a gente precisa estar ciente. E como a gente conhece? As próprias experiências amorosas vai nos trazer esses elementos. A gente vai tomar consciência devido às experiências que vamos vivenciando, as pessoas que vamos conhecendo e por que estamos encantados por elas. Se é um tipo de idealização equivocada ou um elemento que foi projetado nela. Ou seja, a gente muitas vezes projeta o nosso aspecto feminino, o homem, numa pessoa, ou o aspecto masculino numa determinada pessoa. E você cai numa expectativa que ela corresponda à sua própria projeção. Mas isso é uma sombra. Essa projeção é algo idílico, ou seja, você tem a sensação de que vai trazer uma felicidade, mas na realidade é totalmente contrário daquilo que você está projetando, ou não é necessariamente tão contrário assim, mas não corresponde 100% e aí você fica insatisfeito, fica uma insuficiência. Aí cai o conflito, fica numa insustentável leveza do ser. Então, tá vendo que o tema está nessa conotação psíquica, né? Então, esse é um elemento interessante. Nós temos aspecto que muitas vezes nós idealizamos devido a nossas sombras que não tomamos consciência. Então, nós estamos vendo que nós falamos do ego experimental, falamos de um elemento que é a memória poética, que pode levar ao idílio. Esse idílio cria uma projeção de relacionamento, de uma felicidade, muitas vezes projetada de uma maneira que a gente não sabe exatamente quem nós somos e projetamos algo que esperamos que o outro seja. Enfim, cai nesse idílio. E um outro elemento que eu quero passar para vocês é o peso de viver, né? Esse peso de viver é o que vai conotar exatamente a insustentável leveza do ser, né? Depois eu vou